Olá, pessoal. Aqui é Bruno Trevisan, psiquiatra do Ambulatório TIM da Unifesp. Hoje eu estou aqui com a Carla Franzolin, que em homenagem ao dia 1º de setembro, a gente decidiu, que é o dia do educador físico, a gente decidiu divulgar um projeto muito legal chamado Judô Inclusivo, que é um projeto que faz parte da metodologia Thiago Camilo, e que é coordenado atualmente por ele, pelo Thiago, e pela Carla Franzolin, que é fonoaudióloga, pedagoga, analista do comportamento e trabalha com TEA já tem 15 anos. E eu queria que a Carla contasse um pouquinho, então, para a gente desse projeto super legal que eles estão fazendo. Oi, Bruno, obrigada pelo convite e a todos aí do grupo. Bom, o projeto começou há um ano atrás, por conta de um paciente que precisava fazer uma inserção em grupo, né? Então, por questões comportamentais. E eu fui em diversos lugares procurar esporte, escoteiro, e devido ao comportamento dele, acabei sendo travada. E cheguei até a academia, Thiago Camilo. Lá eu fui observar um outro aluno e fiquei encantada com o que eu vi. No mesmo instante, o Sansei eu falei desse paciente, ele falou, traz ele amanhã para fazer uma aula experimental. E isso aconteceu. O menino ficou super feliz, né? Porque não teve, ele compreende, ele tem um bom cognitivo, então não teve diferença nenhuma de ambiente, muito pelo contrário, ele chegou, na hora que ele chegou já foi, falaram bom dia com o nome dele, então estavam esperando. A gente viu, logo no início do processo, uma alteração de comportamento super importante, então foi o primeiro Dia das Mães em que ele passou tranquilo, depois de 14 anos. Logo em seguida ele foi viajar com os avós também, super tranquilo. Então, na verdade, a gente viu o quanto o esporte, né, o gasto de energia é eficiente no comportamento das crianças. Uhum. E aí, até como profissional, né, o quanto que eu me questionei disso, né? Então, o que eu vi nesse um ano? Mudanças cognitivas super importantes após a realização do esporte, e aí Uhum. sentar em terapia comigo e ter respostas de fala, de respostas pedagógicas muito rápidas, até de concentração. Então, mudou a minha vida profissional mesmo. E, lógico, Legal. receber eles num ambiente comum, né? Sem Uhum. alteração de ambiente, só com pequenos manejos, eu acho Uhum. que isso é fantástico para nós como profissionais, né? Com certeza, Então, com certeza. Até porque a prática de atividade física atualmente tem um efeito protetor e benéfico para o sistema nervoso central comprovado, né, Carla? Então, o que você está dizendo faz total sentido, até cientificamente falando, de que fazer atividade física ajuda depois no desempenho com o aprendizado, com as terapias, né? Isso é bem legal. isso eu Mas vi mesmo na na prática mesmo. prática, né? E conta pra gente um pouco como que funciona o projeto de vocês. Então, inicialmente, né, quando eu tenho o interesse dos pais, o primeiro contato é feito comigo, até por conta de uma anamnese, né, para a gente entender um pouco como é essa criança. Eu entro no tatame como analista do comportamento, e o que eu faço nesse primeiro momento, né? Além de entender um pouco da história da família e da criança, eu consigo identificar, então, por exemplo, se a criança tem alguma questão sensorial, se teria dificuldade de vestir o judogi, né, que é o kimono, e aí se os pais pontuarem que sim, eles já levam o kimono para casa, para que a criança possa começar a entender o que é essa textura, como seria, né, esse vestir para facilitar a entrada. Os pais também, se houver necessidade, levam o apoio visual da academia, então como que é a entrada da academia, quem ele vai encontrar na porta, como que vai ser essa entrada até o tatame, ele precisa ir até o banheiro, né, até o vestiário para se trocar. Então, todas essas etapas iniciais para criar previsibilidade é feita junto com os pais no primeiro momento de entrada na academia. Depois tem alguns protocolos, né, que a gente segue. Então, na primeira aula experimental,
eu procuro estar em todas, né? Mas, Uhum. assim, eu entro com a criança e com o sensei dentro do tatame. Comecei a fazer judô por conta disso também. Sim, muito bom. Também aproveitando o educador físico, né, Carla? Né? E aí, existem algumas aulas para a criança começar a entender o que é esse mecanismo do judô, quais são os nomes mais, né, usados ali dentro daquele ambiente, entender alguns protocolos mesmo de entrada no tatame, o cumprimentar, quais são esses procedimentos. Atualmente, a gente instituiu que as crianças elas começam já em duplas ou trios, para já ter essa questão do grupo, do coletivo que o esporte coloca, né? E aí, a ideia em si é que as crianças evoluam para todas estarem no grupo como um todo. Então, Legal. independente de uma patologia, a ideia é como é o princípio do judô, o esporte para todos, né? Então, é trazer essas crianças em ambiente comum, em que elas possam trabalhar juntas em grupo, sem qualquer restrição. Então, eu acho que Legal. isso é Uhum. a mágica aí que eu encontrei dentro do judô. Muito legal, muito importante. E vocês estão com quantas crianças atualmente? Atualmente, a gente tem 27 crianças Olha, que e o legal. projeto acabou de fazer um ano. Então, ele acabou de Nossa, nascer muito e, legal. E vocês têm planos com o projeto? sim, Pretensões? a, a ideia é expandir isso, né? Até pela questão da educação e da profissionalização das nossas crianças. Então, a ideia é crescer e ter de princípio as bases do judô. Então, utilizar o esporte para que a Uhum, gente possa ampliar as áreas, né? Acho que uhum, aí é comum a todos, né, que uhum, quando eles chegam em determinada idade, a uhum, gente entra com algumas incógnitas aí, né, do uhum, que ser e o que fazer. uhum, Então, a ideia é, sim, trabalhar essas crianças. O Thiago tem os institutos nas maiores comunidades aí de São Paulo. Então, a ideia é expandir, levar para esses os institutos e ampliar com a questão da educação e da profissionalização das crianças para que sejam adultos funcionais, né? Independentes, uhum, autônomos. uhum, Então, dá essa possibilidade de uhum. sociedade aí. Muito legal, é muito legal mesmo. Eu fico muito contente de saber que existe esse projeto, de poder estar em contato, de, enfim, ver isso acontecendo. E também com esse vídeo de hoje, o que a gente queria lembrar e reforçar é da importância do educador físico, né? De como pode fazer a diferença, Exatamente. né, cara? Nem eu nem Super você somos, diferença. mas assim, você trabalha diretamente com os educadores, não é? E vê como o trabalho deles promove mudança, promove melhora, não é? Como Eu é. acredito que eu vi crianças assim, de noção espacial, então até questões de coordenação motora fina tão exigidas, né, na parte gráfica da criança, o quanto de repente um aquecimento em que a criança está de repente imitando um gatinho até o outro lado do tatame, o quanto isso Uhum, do caminhar, né, uhum, do engatinhar, tendo essa apreensão de tatame, né, o quanto que evolui a criança pedagogicamente também em questões uhum, motoras, uhum, cognitivas, de fala. Então, a gente tem uhum, crianças que o Sensei solicitou, né, ainda no início da questão verbal, e aí o Sensei, que golpe você quer, né? O que você quer fazer? E a criança falou o soto, pedindo o sotogari, que é um dos golpes do judô. uhum, Então, assim, imagina para mim, do outro lado, né, uhum, observando a cena e vendo uhum, essa evolução da criança. Ou uhum, uma criança super feliz que conseguiu derrubar o sensei e fala venci. uhum, Então, assim, é impressionante o que eu vi aí de presentes que eu fui recebendo diariamente com o esporte e de algo que eu não sabia que poderia existir. Então, o quanto o esporte é importante na vida das nossas crianças. uhum, Até pela questão social, de grupo, de troca, de uhum. entender o outro Sim, e participar disso, né? com certeza. É super importante. Sim. Então, eu queria te parabenizar em nome do time por esse projeto e aos educadores físicos, queria deixar aqui os nossos parabéns, o nosso muito obrigado e lembrar a todas as famílias de que a atividade física é muito importante. É isso? Essencial, eu acho. Então, Essencial, coloque na exatamente. vida deles. Uhum.
Isso aí. Eu que agradeço. Muito Obrigado, obrigada, Carla. Um viu, pela abraço. oportunidade. Imagina, Abraço, tchau. tchau, tchau.